Informações sobre o Cleiton Silva. Cleiton Silva é um jogador de 25 anos, ou seja, é jovem, é muito jovem inclusive, que está brilhando na Liga Portuguesa pelo Casa Pia. Ele tem 30 jogos, 12 gols e 2 assistências. Como eu já falei para vocês aqui, a galera que trata a Liga Portuguesa como se fosse horrível, o que eu ouço das pessoas que já jogaram na Liga Portuguesa, o que eu ouço das pessoas que já treinaram na Liga Portuguesa, é que tá longe de ser assim. Muito pelo contrário. O futebol europeu de forma geral, e a gente vê essa escola de técnicos, inclusive o Brasil importa muitos técnicos aqui portugueses, a parte tática do futebol português, ela é muito avançada. E ela é muito avançada em todos os clubes. É claro que você tem Porto, Benfica, Sport e o Braga como as maiores forças de lá. Até o próprio Vitória de Guimarães, que está fazendo uma boa temporada nesse ano. Mas os times de menor expressão, eu sempre falo isso quando falam sobre ligas, cara, os times de menor expressão, eles precisam se superar cada vez mais para que eles possam, justamente diante dessas forças maiores, surpreender. Então, todos os times se dedicam muito, todos os times treinam muito, todos os times têm que ter uma parte tática apurada. É claro que, se você for olhar um destaque do Porto, do Benfica, do Sporting, Braga, é muito melhor, é claro. Por exemplo, o André Silva é um jogador que se destacou muito no Vitória de Guimarães e que eu falei aqui, seria uma boa contratação do Vasco da Gama. Em relação ao Cleiton, ele consegue fazer 12 gols numa equipe que tá longe de ser uma grande equipe. É uma equipe pra lá de mediana. Eu não sei nem se posso falar que é mediana. Talvez uma equipe mais fraca mesmo, de um patamar menor. Então, se esse cara consegue fazer 12 gols, mesmo jogando numa equipe de menor expressão, ele tá tendo um bom aproveitamento. Inclusive, conversando com pessoas ligadas ao Cleiton e pessoas que acompanham um pouco mais o futebol português, é o melhor momento da carreira dele. Porque aqui ele passou pelo Curitiba, não foi tão bem, passou pelo Vila Nova, deixou saudades, informações que eu consegui apurar, e no início da carreira dele, ele até passou pelo, se eu não me engano, Globo, Guarani de Sobral, ele jogou até pelas pontas, então por isso também que os números dele, fazendo gols, não eram tão altos. Então, quem é o Cleiton? É um jogador que vai vir para o Vasco da Gama, para disputar sim a posição com o Verratti, para ser esse cara, um sombra do Verratti na camisa 9, mas que também pode atuar como um segundo atacante. Ah, Pedrosa, ele flutua pelas pontas? Não, isso não é a característica dele. A característica dele é de movimentação, é de um centroavante que consegue fazer o facão, consegue achar os espaços e pode jogar de 9. Mas se vocês lembram, no ano passado o Ramon Dias muitas e muitas vezes conseguiu utilizar o Sebastião ao lado do Verratti. Quando o Vasco precisava de quê? De gol. Quando o Vasco precisava vencer. Ele sempre colocava 2 atacantes. Ele colocava o Verratti ou o Sebastião. Ele já colocou o Verratti e o Alex Teixeira. Ele já colocou o Verratti e o Figueiredo. Então, o Cleiton Silva, dentro desse contexto, jogar com 2 atacantes mais de área, para você poder buscar o gol em determinadas partidas, ele também funciona. Então, as coisas que eu ouvi do Cleiton Silva são coisas promissoras. E repito, é um jogador de 25 anos, é um jogador que ainda tem margem de evolução. Eu até apurei mais informações, foram mesmo 80% dos direitos econômicos vão ficar com o Vasco. O Vasco vai pagar 3 milhões de euros de forma parcelada, o que deixa uma compra muito mais tranquila nesse sentido. E é uma proposta muito parecida, não no sentido do valor, mas os moldes do negócio, com o que o Vasco fez em relação ao André Silva. No caso do André Silva, o Vasco ia pagar 3,8 milhões de euros, parceladamente em 3 anos. Hoje, o Vasco fez uma proposta inicialmente de empréstimo com obrigação de compra de 3 milhões de euros. Não agradou tanto nem o Casa Pia e nem o próprio Cleiton. Então o Vasco, pelo que eu pude apurar, voltou com um outro modelo de negócio. Vai comprar de fato o Cleiton já nesse momento, 3 milhões de euros de forma parcelada, o que dá aí cerca de 16 milhões de reais, parceladamente, e ele vai ser jogador do Vasco pelos próximos 5 anos. Pelo menos vai assinar um contrato de 5 anos aí com o Vasco da Gama. O que eu acho certo, o que eu acho que um jogador de 25 para 30 anos, ele tá no auge da carreira dele. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças.
ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Pode-se discutir o valor, mas eu tenho que lembrar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, eu vi muita gente, poxa Pedrosa, o Adson custou 30 milhões. Aí falei aqui pra vocês, o Adson custou 30 milhões. Então vamos fazer aqui análise de mercado, vamos tentar entender um pouco de mercado. Esse cara sai do Corinthians por esse valor, pelo mesmo valor. Ele vai jogar no Nantes, que é um clube do futebol francês, ou seja, é um clube do futebol europeu. Ele tinha 6, 7 meses de Nantes apenas. E ele é um ponta. Quando jogadores de posições ofensivas eles são buscados no mercado, você pode ter certeza, esses caras vão custar mais caro. Principalmente quando eles estiverem em algum momento de ascensão. E aí tem vários aspectos que precisam ser olhados. Idade, momento, posição. Tudo isso leva em consideração quando você vai fazer uma compra de um jogador. Jogadores da parte do ataque são mais caros. E eu já falei isso pra vocês, mas eu vou repetir aqui de novo, porque eu vejo que muita gente fala sem ter entendimento das coisas. O mercado do futebol brasileiro, o mercado do futebol mundial, ele está inflacionado. Não é só o Adson, não é só o Cleiton, é todo mundo. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros no zagueiro de 27 para 28 anos, que é o Léo Ortiz. Baita de um zagueiro. Mas o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros em um zagueiro. Uma transferência nacional. O Vasco pagou 6 milhões de euros no Adson. 5 milhões de euros no Adson. O Vasco pagou quase 6 milhões de euros no João Vitor. O mercado está inflacionado. Então hoje, para você ir até o futebol português, mesmo sendo o Casa Pia, tirar um destaque do time, porque ele é o destaque do time, ele é o grande centroavante do time, você precisa pagar. Jogador que tá bem, tá em bom momento, custa caro. É natural. Então, eu vi muita gente falando sobre o Adson. O Adson é uma merda, tá custando 30 milhões, tá aí o Adson ajudando a gente. Tá aí o Adson sendo decisivo em Copa do Brasil, jogando demais dentro do Campeonato Carioca, virou titular. Tá aí o Adson ajudando a gente. Caro, gente, é jogador ruim. Jogador ruim. É uma aposta. Gente, novamente, se não é o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Vinícius Júnior, o Kevin De Bruyne, é aposta. Se não é um nome dessa forma, que obviamente vai te entregar a coisa, que é fato, que é gênio, é craque, é aposta. Todas as contratações que o Vasco fez nessa temporada são apostas. E, obviamente, você faz uma análise dentro do que o Vasco precisa, dentro do que é possível. Hoje o Vasco é uma equipe que não joga Libertadores, que não joga competição continental, que brigou para não cair ano passado. Mas que tem o trunfo o quê? Um grande técnico, um time organizado. Então, para você disputar jogador no mercado e jogador bom, ou você compra e paga, e muitas vezes mesmo pagando, por exemplo, a proposta do Vasco pelo André Silva era melhor que a do São Paulo. Mas o jogador quis ir pro São Paulo. Por que ele quis ir pro São Paulo? Porque o São Paulo vai jogar Libertadores. Porque o São Paulo tem, hoje, um time que é campeão da Copa do Brasil.